O vento cortava a costa da cidade portuária como navalha, carregando o cheiro de sal, óleo diesel e fumaça distante dos navios. Marina encostou na mureta do cais, observando os contêineres sendo carregados apressadamente. Seu olhar penetrante avaliava cada detalhe, cada sombra, cada movimento suspeito. Sua intuição gritava alerta, algo estava errado. Esse não é um carregamento comum, murmurou para si mesma, sentindo a adrenalina subir, o corpo inteiro em alerta. Ela passou a mão pelo coldre da arma escondida sob o casaco, sentindo o peso da responsabilidade. Cada respiração parecia ecoar no porto silencioso. De repente, passos rápidos atrás dela. Marina se virou instintivamente, arma em mãos, os olhos estreitos. Um homem surgiu das sombras, Tiago. Alto, forte, olhar intenso, movendo-se com a precisão de um ex-militar. Cada músculo parecia preparado para reagir ao perigo. Você está procurando problemas ou atraindo-os? Disse ele, a voz baixa, carregada de mistério e confiança. Nenhum dos dois, respondeu Marina, firme. Só sigo o trabalho. Ele sorriu de canto, algo entre humor e admiração. Trabalho? Ou vingança? Perguntou ele, aproximando-se, tão perto que o cheiro do mar se misturava ao perfume dela. Cada passo dele aumentava o calor no peito de Marina, e ela sentiu o coração acelerar de uma forma que não esperava. Antes que pudesse responder, um som metálico fez os dois se virar. Dois homens surgiram de trás dos contêineres, armados, os rostos cobertos e cheios de malícia. Achamos que estavam nos seguindo, disse um deles, apontando a arma diretamente para os dois. Tiago reagiu primeiro, empurrando Marina para trás e derrubando o primeiro homem com um golpe preciso, rápido, quase perfeito. Cada movimento dele era calculado, mas a proximidade inesperada de Marina parecia criar uma química silenciosa entre os dois. Fica atrás de mim! Gritou, enquanto desferia outro ataque, derrubando o segundo capanga com força. Marina, apesar do medo, não se intimidou. Um sentimento misto de excitação e tensão percorreu seu corpo. Cada gesto de Tiago, cada respiração compartilhada no meio do caos, fazia seu coração disparar. Ela nunca imaginou que poderia sentir algo assim enquanto lutava por sua vida. O alarme de outro container soou, cortando a adrenalina com urgência. Tiago olhou para Marina. Precisamos desaparecer daqui antes que mais apareçam. Como assim desaparecer? Perguntou ela, o medo se misturando à curiosidade. Confia em mim, disse ele, estendendo a mão com firmeza. Ela hesitou, mas sabia que não havia escolha. A confiança era sua única chance de sobreviver. Tomou a mão dele, e juntos correram pelo cais, saltando entre contêineres, desviando de cordas e vigas, sentindo perigo em cada passo. Cada movimento próximo de Tiago fazia o coração de Marina pulsar forte, misturando medo e desejo em uma tensão quase palpável. Chegaram a um velho barco de pesca, abandonado, escondido sob lonas e sombras. Tiago empurrou Marina para dentro, fechando a porta com um estalo firme. Isso vai ficar apertado e rápido, disse ele, os olhos fixos nos dela. Mas se quiser sobreviver, confie em mim. Marina respirou fundo, sentindo o calor dele tão próximo. Eu confio, disse, quase sussurrando. Enquanto o barco deslizava silenciosamente pelo porto, os dois permaneciam tensos, o silêncio carregado de eletricidade. Marina observava cada gesto dele, percebendo a força, a experiência, a determinação. Tiago a olhou, notando cada microexpressão dela, sentindo algo crescer além da simples atração, proteção e desejo misturados em um momento de vida ou morte. Então, você sempre se envolve com desconhecidos em perigo? Perguntou ele, tentando quebrar a tensão, mas mantendo o tom firme e encantador. Apenas com aqueles que merecem confiança, respondeu ela, o olhar fixo no horizonte, sentindo a adrenalina aumentar a cada instante. Do outro lado do cais, Vitória observava tudo através de binóculos, sentada em um carro preto. O sorriso cruel dela misturava diversão e frustração. Então é ela, murmurou, passando o dedo pelo colar que Marina sempre usava. E ele, parece mais um obstáculo do que pensei.
Vitória sentiu o prazer do jogo começar a se formar, sabendo que os dois estavam agora dentro de seu tabuleiro, mas ainda sem perceber o quão perigosos podiam ser juntos. Vocês vão correr, mas não por muito tempo, disse ela, a voz fria ecoando pelo porto. Enquanto o barco se afastava, Marina sentiu a mão de Tiago apertar a sua. O calor e a proximidade, misturados com o perigo, criavam uma tensão quase elétrica. Eu nunca pensei que me sentiria assim em perigo, disse ela, a voz quase falhando. Nem eu, respondeu ele, a mão envolvendo a dela com firmeza. Mas talvez seja o começo de algo que vale a pena arriscar. O sol nascia no horizonte, tingindo o porto de vermelho e dourado. Entre o passado sombrio, os inimigos e o perigo iminente, algo novo começava a nascer, uma história de amor forjada na adrenalina, nos segredos e na coragem compartilhada. O barco balançava sobre as ondas do porto, os motores rangendo sob o peso do medo e da adrenalina. Marina mantinha os olhos fixos nas sombras das docas, sentindo cada detalhe do ambiente como se pudesse prever o perigo antes dele acontecer. O vento trazia o cheiro do sal e da tinta fresca dos navios, mas também o aroma metálico da tensão no ar. Tiago, você tem certeza de que esse caminho é seguro? Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Ele olhou para ela, os olhos atentos, cada músculo pronto para reagir. É a melhor rota, respondeu firme. Mas isso não significa que não vão nos seguir. Marina sentiu o frio da realidade, a perseguição estava apenas começando. O toque da mão dele sobre a sua, discreto mas firme, enviava uma mistura de conforto e desejo, lembrando-a de que, mesmo no perigo, não estava sozinha. Do outro lado do porto, dois homens emergiram das sombras, armas em mãos, tentando antecipar a fuga do barco. Tiago reagiu rapidamente, desviando a embarcação com precisão militar. Cada movimento dele era calculado, e Marina não pôde deixar de admirar sua habilidade, mas ao mesmo tempo, não conseguia ignorar a tensão crescente entre eles. Peguem eles! Ecoou uma voz masculina distante, carregada de raiva. O barco se tornou alvo de tiros, o som metálico das balas acertando a água e ricocheteando nos contêineres próximos. Marina se abaixou instintivamente, sentindo o coração disparar. Segura firme! Gritou Tiago, puxando-a para se proteger atrás de um painel do barco. No instante seguinte, Marina percebeu algo inesperado, a coragem que crescia dentro dela. Cada perigo enfrentado ao lado de Tiago fortalecia a confiança que sentia por ele. Eu confio em você, disse, olhando para os olhos dele, deixando que o calor da proximidade aquecesse a tensão entre eles. E eu em você, respondeu ele, a voz firme, mas carregada de emoção. Enquanto desviavam das balas, Tiago apontou para uma rota alternativa, estreita e cheia de obstáculos. Por ali! Gritou. É arriscado, mas podemos despistá-los. Marina remava com força, o barco balançando violentamente. Cada golpe do remo na água parecia ecoar pelo porto, marcando o ritmo de sua própria adrenalina. Os contêineres se aproximavam como torres ameaçadoras, mas Tiago a guiava com precisão, esquivando-se de cordas, correntes e detritos. Cuidado com aquela corda! Alertou Tiago, agarrando o braço dela para desviar um impacto. O toque foi breve, mas intenso. Marina sentiu um arrepio subir pela espinha, misturando medo e desejo. Cada gesto dele era proteção, cada respiração compartilhada no caos tornava o vínculo deles mais profundo. No horizonte, Vitória observava novamente, sua presença quase fantasmagórica. Ela estava sentada em um carro preto, observando cada movimento com um sorriso frio. Eles pensam que podem escapar, murmurou, passando o dedo pelo colar que Marina sempre usava. Mal sabem que cada passo deles está sendo calculado. Enquanto a perseguição continuava, Tiago percebeu que os homens estavam tentando cercá-los pelo lado do porto, usando pequenas embarcações rápidas. Marina, segura firme! Gritou. Vai ser complicado. Ela respirou fundo, sentindo cada músculo tenso, mas se moveu com agilidade, auxiliando na manobra do barco, lançando galhos e objetos na água para criar distração. Cada movimento dela demonstrava coragem e inteligência,
e Tiago não pôde deixar de sentir orgulho misturado à atração intensa. Os capangas começaram a recuar por um instante, mas Vitória não desistiria. Sua voz ecoou pelo porto, carregada de ameaça e raiva. Vocês não vão durar muito. No barco, Marina olhou para Tiago, ainda sentindo o calor da mão dele segurando a sua. Eu não sei se consigo lidar com isso sozinha, confessou, a vulnerabilidade revelando-se no meio da adrenalina. Você não está sozinha, disse ele, os olhos fixos nos dela. Estamos nisso juntos. Sempre juntos. O barco finalmente chegou a um velho galpão abandonado, escondido atrás de contêineres gigantes. Era um refúgio temporário, mas ainda assim inseguro. Marina e Tiago se moveram rapidamente, escondendo o barco, enquanto respiravam pesadamente, cada um processando a intensidade do momento. Isso ainda não acabou, disse Tiago, olhando para o porto e percebendo os sinais sutis da presença de Vitória. Ela vai voltar, e mais preparada do que nunca. Marina engoliu em seco, o coração disparado. Então precisamos estar prontos, disse ela, a mão dele segurando firme a sua, dando força para encarar o que estava por vir. Enquanto observavam o horizonte, o sol começava a nascer, tingindo o porto de tons dourados e vermelhos, refletindo nas águas agitadas. Entre o perigo iminente, o passado obscuro e os segredos que ainda seriam revelados, algo novo nascia entre eles, uma conexão forjada no medo, na coragem e na paixão que desafia o impossível. O galpão abandonado exalava cheiro de ferrugem, madeira velha e água estagnada. Marina apoiou-se na parede fria, respirando fundo, o coração ainda martelando por conta da perseguição. Cada músculo do corpo dela estava tenso, mas os olhos, mesmo sob o medo, brilhavam de determinação. Ela sabia que aquele momento era apenas uma pausa, uma chance de reagrupar forças antes da próxima batalha. Preciso conferir os arredores, disse Tiago, o olhar firme. Não podemos ficar aqui muito tempo. Marina observou-o caminhar até uma abertura do galpão, os passos silenciosos e ágeis como um gato. Ela sentiu novamente o toque da adrenalina, mas também a segurança estranha que ele transmitia. Cada gesto dele carregava experiência e cuidado, e Marina não conseguia evitar um arrepio ao perceber a intensidade daquele homem que parecia surgir do nada em sua vida. Tiago, começou, mas ele se virou rapidamente, os olhos fixos nos dela. Sim? Perguntou, quase sem fôlego, mas ainda vigilante. Ela engoliu em seco, tentando não demonstrar vulnerabilidade. Obrigada por me proteger, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Não sei se conseguiria sem você. O olhar dele suavizou-se por um instante, revelando emoções que ele tentava controlar. Não precisava agradecer, disse ele, aproximando-se. Estamos nisso juntos, e você não está sozinha. Enquanto o clima entre eles se tornava mais intenso, um som súbito quebrou a tensão, passos pesados do lado de fora, acompanhados de vozes baixas. Tiago e Marina se abaixaram instintivamente, atrás de caixas e contêineres empilhados. Eles nos encontraram, murmurou Marina, tentando controlar o medo que ameaçava dominá-la. Tiago franziu a testa, analisando cada sombra. Não se mexa, ordenou, a voz firme. Deixe comigo. Duas figuras surgiram pela porta do galpão, armadas e sorrindo com malícia. Marina sentiu o coração saltar, mas algo havia mudado. Não era apenas medo. Era a coragem. Cada movimento de Tiago, sua firmeza e proteção, havia acendido nela uma confiança que ela não sabia que possuía. Tiago atacou com precisão, derrubando um capanga, enquanto Marina se posicionava para ajudar. Usando destroços e objetos ao redor, ela conseguiu criar distrações, derrubando caixas e acertando o segundo homem com um golpe inesperado. A adrenalina queimava em cada gesto, e o olhar dele se encontrou no meio do caos. Você está incrível! Gritou Tiago, os olhos brilhando de admiração. Eu só estou tentando não morrer, respondeu Marina, rindo nervosamente, mas sentindo o calor que emanava do homem à sua frente. Depois de eliminar a ameaça imediata, os dois se moveram rapidamente para o lado oposto do galpão. Cada passo era calculado, cada sombra observada.
Tiago percebeu que os homens que Vitória havia enviado estavam coordenados, indicando que ela não apenas sabia da presença deles, mas estava preparando algo maior. Vitória não vai esperar muito, disse Tiago, respirando fundo. Ela quer nos derrubar pessoalmente. Marina engoliu em seco, mas olhou para ele, sentindo uma coragem silenciosa. Então precisamos estar prontos, disse, a mão dele encontrando a sua novamente. O toque era breve, mas intenso, e Marina sentiu o coração disparar. Enquanto planejavam o próximo movimento, Tiago percebeu que Marina estava hesitando, seus olhos revelando mais do que ela dizia. O que está pensando? Perguntou, curioso, mas sem pressão. Eu não quero que isso acabe, confessou ela, a voz baixa. Mesmo com todo o perigo, não quero perder o que sentimos. Tiago respirou fundo, sentindo o peso da confissão. Nem eu, disse ele, aproximando-se mais, mas mantendo a vigilância. Mas precisamos sobreviver para ver o que isso pode se tornar. No instante seguinte, um barulho de metal ecoou na entrada do galpão. Os dois se viraram, armas erguidas, e viram sombras se aproximando novamente. Vitória havia enviado reforços, mais preparados e determinados do que antes. Parece que o jogo ficou mais interessante, murmurou Tiago, o olhar fixo nos inimigos. E mais perigoso, respondeu Marina, firme, mas sentindo uma mistura de medo e excitação. Enquanto avançavam para enfrentar os novos capangas, os olhos deles se encontraram novamente. Havia algo mais que palavras não poderiam expressar, confiança, desejo e um sentimento que crescia mesmo em meio à morte e ao caos. O galpão, agora palco de batalha e romance, ecoava a tiros, gritos e o som da adrenalina pura. Cada golpe, cada esquiva, cada toque entre eles intensificava a tensão. Entre perigo e paixão, Marina percebeu algo crucial: o amor pode nascer nos lugares mais inesperados e nas situações mais impossíveis. O horizonte mostrava o porto banhado pelo sol nascente, mas a ameaça ainda estava longe de terminar. Vitória observava, impaciente e furiosa, sabendo que não poderia subestimar aqueles dois. O galpão abandonado tremia a cada rajada de vento que passava entre as frestas, carregando o cheiro de ferrugem e água salgada. Marina e Tiago avançavam com cuidado, olhos atentos, cada passo calculado, mas o coração deles pulsava não apenas pelo perigo, e sim pela adrenalina compartilhada. Cada gesto, cada toque acidental ao se proteger, fazia o calor subir entre eles, um lembrete constante de que, mesmo no caos, havia conexão, havia sentimento. Tiago, você tem certeza de que conseguimos despistar Vitória? Perguntou Marina, a respiração entrecortada, mas os olhos ainda fixos nos contêineres escuros à frente. Não completamente, respondeu ele, os olhos varrendo cada sombra. Mas vamos tentar usar o galpão a nosso favor. Ela nos quer desesperados, mas podemos virar o jogo. A tensão se espalhava pelo ar, e mesmo o som distante dos navios parecia amplificar o perigo iminente. De repente, um ruído metálico ecoou do andar superior do galpão, seguido de passos pesados. Tiago agarrou Marina pelo braço e a puxou para trás, escondendo-a atrás de caixas. Mais reforços, murmurou ele, os olhos estreitos, analisando a posição dos inimigos. E desta vez não estão brincando. Marina respirou fundo, sentindo cada músculo tenso, mas a coragem surgia de dentro dela. Cada movimento de Tiago inspirava confiança e uma coragem inesperada. Então vamos enfrentá-los, disse ela, a voz firme, mesmo com o medo pulsando em cada palavra. As sombras se moveram rapidamente, dois capangas surgindo com armas erguidas. Tiago atacou primeiro, derrubando um deles com um golpe preciso, enquanto Marina, utilizando um pedaço de madeira, atingiu o outro na perna, criando vantagem para escapar. Cada movimento era calculado, mas a proximidade deles continuava carregada de tensão e atração. Você está se saindo muito bem, disse Tiago, ofegante, mas com os olhos fixos nela. Coragem é algo que você definitivamente não falta. Estou aprendendo com o melhor, respondeu Marina, um sorriso rápido surgindo, apesar do perigo. Enquanto o som dos tiros e passos ecoava pelo galpão, eles se moveram para um canto mais seguro, planejando o próximo passo.
Cada sombra parecia esconder inimigos e segredos, cada ruído uma ameaça. Mas havia também algo maior crescendo entre eles, algo que nem o medo e a adrenalina conseguiam sufocar, uma atração intensa e urgente. Tiago, começou Marina, a voz hesitante. Eu não quero que isso acabe. Ele se aproximou, segurando seu rosto com delicadeza, os olhos fixos nos dela. Nem eu, disse ele, a voz carregada de emoção contida. Mas primeiro precisamos sair daqui vivos. Do lado de fora, Vitória observava tudo com paciência fria, seus olhos percorrendo cada detalhe do galpão através de câmeras improvisadas. Eles pensam que podem se esconder, murmurou ela, passando os dedos pelo colar de Marina. Mas a emboscada perfeita ainda está por vir. Tiago percebeu algo que fez seu sangue gelar, o barulho de motores leves se aproximando pelo rio. Eles vão tentar cercar o porto, disse ele, puxando Marina. Precisamos sair agora, antes que seja tarde. O casal correu pelos corredores estreitos do galpão, desviando de caixas, restos de madeira e ferramentas espalhadas. Cada passo era perigoso, cada respiração carregada de tensão. Marina sentia o coração disparar, não apenas pelo perigo, mas pela proximidade constante de Tiago. Cada toque acidental, cada braço colidindo, aumentava a conexão deles, tornando o caos quase excitante. Segura firme! Gritou Tiago, puxando-a para dentro de um compartimento oculto do galpão enquanto tiros ricocheteavam ao redor. Estamos quase lá! Ela segurou sua mão com força, sentindo cada batida do coração dele ecoar dentro do próprio peito. Eu confio em você, disse, com voz firme, mas o calor do toque dizia mais do que palavras poderiam. E eu em você, respondeu ele, aproximando-se mais, protegendo-a com o corpo enquanto avaliava o próximo movimento. Um instante de silêncio caiu sobre eles, interrompido pelo barulho de passos pesados e o som metálico de armas sendo carregadas. Vitória tinha enviado reforços ainda mais preparados, dispostos a encurralar Marina e Tiago definitivamente. Tiago, eles vão nos cercar, disse Marina, tentando controlar o medo, mas os olhos fixos nele revelavam confiança absoluta. Então faremos o impossível, respondeu ele, os olhos brilhando com determinação. Juntos. O galpão tornou-se palco de uma batalha intensa, cada canto uma zona de risco, cada sombra uma ameaça. Tiros, objetos voando, passos apressados e gritos ecoavam enquanto o casal lutava lado a lado, a proximidade e o toque constante reforçando o vínculo crescente. Marina percebeu algo, mesmo no meio do perigo, mesmo com Vitória e seus capangas se aproximando, havia algo impossível de ignorar. Eu estou sentindo algo, confessou ela, olhando para Tiago. Algo que não consigo controlar. Eu também, respondeu ele, segurando sua mão, aproximando o rosto do dela. E talvez seja isso que nos faça sobreviver. O sol começava a se erguer sobre o porto, tingindo a água com tons dourados e vermelhos, refletindo a intensidade do momento. Entre tiros, perigo e segredos, algo novo surgia, uma paixão que poderia florescer mesmo no meio da morte e da adrenalina. O porto estava silencioso apenas na superfície. Sob a água, os motores de pequenas embarcações zumbiam, anunciando a aproximação dos homens de Vitória. Marina e Tiago saíram do galpão com passos cautelosos, o corpo tenso e os olhos atentos a cada sombra. Cada container parecia esconder uma ameaça, cada rastro de água refletindo o sol nascente era um sinal de perigo. Precisamos nos separar, disse Tiago, a voz baixa, mas firme. Ela deve estar esperando que sigamos juntos. Marina hesitou, sentindo o coração apertar. Separar? E se eu me perder? Perguntou, a voz quase falhando. Eu não vou deixar você se perder, respondeu ele, segurando a mão dela por um instante antes de soltá-la para que pudesse se mover. Mas precisamos jogar o jogo deles. Ela respirou fundo, sentindo a adrenalina misturada com medo e desejo. Cada passo sem Tiago ao lado parecia aumentar a tensão, mas ela sabia que ele estava em algum lugar próximo, protegendo-a invisivelmente. Tiago correu pelo lado oposto do porto, mergulhando entre sombras, desviando de cordas e restos de madeira. Cada passo era calculado, mas cada movimento também era carregado de preocupação.
Ele sabia que Marina estava fazendo o mesmo, mas o perigo não permitia distrações. A cada esquina, cada container escondia inimigos prontos para atacar. Marina, por outro lado, sentiu uma força inesperada emergir dentro de si. Apesar do medo, cada passo com os olhos fixos no horizonte aumentava sua confiança. Ela começou a antecipar movimentos dos capangas, usando o ambiente a seu favor. Pequenos detritos e caixas se tornaram armas improvisadas, distrações inteligentes que mantinham os inimigos em alerta enquanto ela avançava silenciosamente. Não posso acreditar que estou fazendo isso, pensou, sentindo o coração disparar, e, ao mesmo tempo, lembrando-se de Tiago. Ele estaria orgulhoso, e talvez irritado. Enquanto isso, Tiago conseguiu alcançar uma pequena doca escondida, de onde poderia observar o movimento dos capangas. Ele respirou fundo, analisando a rota de fuga para Marina e para si mesmo. Ela está indo bem, murmurou, os olhos atentos. Mas não posso deixar que se exponha demais. Do outro lado do porto, Vitória observava cada movimento com impaciência e malícia. Eles pensam que podem me enganar, disse, a voz carregada de raiva. Mas eles não conhecem todo o meu poder. Ela fez um gesto rápido, e dois homens menores começaram a cercar o lado onde Marina avançava. A tensão subiu. Marina percebeu o movimento quase instintivamente e se escondeu atrás de um container, o corpo pressionado contra a superfície fria. Tiago, sussurrou para si mesma, tentando localizar seu parceiro. Preciso que ele esteja aqui. Tiago viu a movimentação e correu pelo caminho mais curto, saltando sobre cordas e destroços. O vento levantava seu cabelo, misturando-se à poeira e ao cheiro do porto, enquanto seus olhos se fixavam em Marina. Quando finalmente se reencontraram atrás de um container, ela respirou aliviada, mas a tensão entre eles cresceu. Pensei que não iria conseguir, disse ela, a voz carregada de emoção. Eu nunca deixaria você para trás, respondeu ele, o olhar intenso, refletindo preocupação e desejo. Mas precisamos sair daqui agora. Eles se moveram juntos, cada passo sincronizado, quase como uma dança perigosa. Cada toque acidental, cada contato físico no aperto do perigo, aumentava a intimidade e a conexão entre eles. O porto se transformou em um labirinto de sombras, e cada decisão poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Ao chegarem à margem de um pequeno rio que cortava o porto, eles perceberam a presença de mais homens de Vitória. Uma rápida análise permitiu que Tiago traçasse um plano arriscado, atravessar o rio usando um barco abandonado, mas seria necessário distraí-los primeiro. Marina, você consegue atrair atenção enquanto eu preparo o barco? Perguntou ele. Ela engoliu em seco, mas assentiu. Vamos fazer isso juntos, disse, a mão dele apertando a sua antes de se separar para executar a distração. Marina lançou objetos na direção dos capangas, criando sons de passos e distraindo-os momentaneamente. Tiago aproveitou para empurrar o barco para a água, pronto para atravessar o rio. O coração de ambos disparava, a tensão atingindo o limite, mas o toque das mãos ao se reencontrarem dentro do barco reforçou a sensação de união e paixão que crescia entre eles. O barco começou a deslizar pelo rio, o reflexo da luz do sol misturando tons dourados e vermelhos na água. Mas Vitória não desistiria tão facilmente. Ela observava, o sorriso cruel nos lábios, enquanto já planejava a próxima emboscada. Eles podem escapar por agora, murmurou, os olhos frios como gelo. Mas não por muito tempo. Marina olhou para Tiago, sentindo o calor do toque dele e a segurança que proporcionava, mesmo em meio ao caos. Eu confio em você, disse, a voz firme, mas carregada de emoção. E eu em você, respondeu ele, o olhar intenso, aproximando-se apenas o suficiente para que o toque transmitisse proteção e desejo. O barco deslizou pelo rio, mas cada onda, cada movimento no reflexo da água, lembrava que a guerra estava longe de acabar. Entre segredos, tiros e paixão, Marina e Tiago descobriram que o verdadeiro perigo estava apenas começando, e que o amor, mesmo em meio ao caos, podia ser a arma mais poderosa. O rio refletia o sol nascente como um espelho quebrado, ondas pequenas balançando o barco abandonado que Marina e Tiago usavam para atravessar.
Cada movimento era calculado, mas o coração de ambos batia acelerado, não apenas pelo perigo, mas pela proximidade e tensão que crescia entre eles. A adrenalina misturava medo, desejo e coragem em cada respiração. Tiago, você acha que conseguimos despistar Vitória dessa vez? Perguntou Marina, a voz baixa, quase sussurrando, mas carregada de apreensão. Ele olhou para ela, os olhos firmes e intensos. Por enquanto, respondeu ele, a mão dela apertando a sua brevemente. Mas precisamos nos preparar. Ela não vai desistir. O barco avançava lentamente, contornando pequenas ilhas e vegetação densa às margens do rio. Cada sombra parecia esconder alguém, cada reflexo da água poderia ser um inimigo à espreita. Marina sentiu o frio subir pela espinha, mas o toque de Tiago transmitia segurança, como se todo o perigo fosse menor quando estavam juntos. Eu nunca imaginei que estar em perigo pudesse ser tão intenso, confessou ela, os olhos fixos nele. Intensidade não é só perigo, respondeu ele, um leve sorriso surgindo, mesmo com os olhos atentos. É também o que sentimos quando confiamos na pessoa certa. Marina engoliu em seco, sentindo o calor do momento. Cada gesto dele, cada olhar, parecia perfurar a barreira de medo que ainda restava. Mas a paz era temporária. Um ruído metálico ecoou à distância, seguido de um splash. Tiago franziu a testa, percebendo rapidamente a aproximação de uma lancha pequena que avançava pelo rio. Eles nos encontraram, murmurou ele, os olhos estreitos, analisando a trajetória do inimigo. Marina, segura firme. Ela agarrou a borda do barco, sentindo o corpo colado ao dele enquanto o ataque começava. Tiros ricocheteavam na água, criando pequenas explosões de espuma, cada estalo ecoando pelo rio como um alerta de morte iminente. Cuidado! Gritou Tiago, puxando-a para baixo enquanto uma rajada de balas passava perto demais. Marina sentiu a adrenalina subir como nunca antes. Cada golpe do coração lembrava que cada segundo era crucial. Mas havia algo mais que não podia negar, o calor de Tiago ao seu lado, a sensação de proteção e desejo, tornando o caos quase irresistível. Tiago, murmurou ela, quase inaudível. Eu confio em você. E eu em você, respondeu ele, os olhos fixos nos dela, mesmo enquanto manobrava o barco com precisão. A lancha inimiga se aproximava rapidamente, mas Tiago encontrou um caminho estreito entre árvores e galhos caídos, usando a geografia do rio a seu favor. Cada movimento exigia precisão e coragem, e Marina percebeu que, mesmo no caos, algo maior crescia entre eles, uma conexão intensa que só o perigo poderia criar. Não olhe para trás, disse Tiago, a voz firme. Só siga comigo. Marina engoliu em seco, sentindo cada batida do coração. Ela nunca imaginou que poderia sentir tanto medo e excitação ao mesmo tempo. Cada toque dele, cada comando silencioso, fazia a confiança crescer, mas também a tensão entre eles. Do outro lado, Vitória observava através de binóculos, um sorriso cruel surgindo. Eles podem escapar agora, murmurou, a voz fria como o gelo, mas só por pouco tempo. Ela fez um gesto rápido, e outra lancha menor apareceu do lado oposto, tentando cercar Marina e Tiago. O casal percebeu a movimentação quase instintivamente, os olhos se encontrando em um entendimento silencioso, eles precisavam lutar, fugir e confiar um no outro como nunca antes. Preparada para o impossível? Perguntou Tiago, a adrenalina visível em cada gesto. Sempre, respondeu Marina, firme, mas sentindo o coração acelerar com o calor do toque dele ao seu lado. O combate começou. Tiago manobrava o barco com maestria, desviando de tiros, enquanto Marina ajudava, atirando e usando o ambiente para criar distrações. Cada rajada de arma, cada splash na água, fazia o rio se tornar um campo de batalha cinematográfico. Mas entre tiros e perigos, cada toque, cada olhar, cada respiração compartilhada reforçava a ligação que crescia entre eles. Por um instante, o tempo pareceu parar. Tiago e Marina se protegeram mutuamente, olhando nos olhos um do outro, percebendo que, mesmo em meio à morte e ao caos, havia algo que valia a pena, o amor que nascia ali, forjado na coragem e na paixão.
O sol nascia por completo, tingindo o rio de vermelho e dourado, refletindo a intensidade do momento. Vitória, do outro lado, sabia que teria que planejar algo ainda maior para capturar ou destruir o casal. Eles estão escapando por agora, murmurou ela, os olhos brilhando de raiva. Mas o jogo ainda não terminou. O barco deslizou para uma curva mais segura do rio, mas cada movimento lembrava que a guerra estava longe de acabar. Entre perigo, tiros, segredos e paixão, Marina e Tiago descobriram que o verdadeiro inimigo poderia ser o próprio destino, e que juntos, nada poderia detê-los. O rio corria rápido, refletindo o céu alaranjado do amanhecer como um espelho em chamas. Tiago manobrava o barco com precisão militar, os olhos fixos nos obstáculos à frente, cada músculo tenso e pronto para reagir. Marina segurava firme a borda, o corpo pressionado contra o dele, o calor entre os dois crescendo à medida que a adrenalina os dominava. Cada toque, mesmo acidental, enviava faíscas silenciosas que aqueciam ainda mais a tensão entre eles. Eles vão nos cercar em breve, murmurou Tiago, o olhar firme na curva à frente do rio. Marina, precisamos manter a calma e agir rápido. Ela respirou fundo, o coração acelerado, tentando organizar pensamentos no meio do caos. Eu consigo, com você ao meu lado, disse, a voz firme, mas carregada de emoção. Tiago lançou-lhe um olhar intenso, reconhecendo não apenas coragem, mas também confiança. Então vamos mostrar a eles do que somos capazes, disse ele, apertando sua mão antes de retomar a manobra do barco. O silêncio do rio foi quebrado pelo som metálico de motores e rifles sendo carregados. Vitória havia planejado a emboscada com precisão. Várias lanchas surgiam dos dois lados, tentando encurralar o casal em um ponto estreito do rio. A tensão subiu instantaneamente, e Marina sentiu o estômago apertar. Tiago, murmurou ela, a voz quase falhando, estamos cercados. Nunca estivemos tão próximos de vencer, respondeu ele, com um sorriso confiante, apesar do perigo iminente. Segura firme, Marina! As lanchas inimigas avançaram, tiros ricocheteando na água e no casco do barco. Cada bala parecia explodir no ar, criando faíscas e respingos de água que iluminavam o rosto do casal, marcando a tensão e o perigo. Marina se abaixou, sentindo o corpo colado ao de Tiago, cada movimento sincronizado com o dele. Era uma dança mortal, mas também uma demonstração silenciosa de confiança e desejo. Atira, Marina! Gritou Tiago, desviando de mais uma rajada de tiros. Ela segurou a arma, os dedos firmes, os olhos concentrados nos inimigos que se aproximavam. Cada disparo era preciso, cada respiração calculada. Eles conseguiram derrubar uma das lanchas, mas mais adversários surgiam do outro lado, determinados a impedir a fuga. Tiago, eu não sei quanto tempo mais, disse Marina, ofegante, a tensão misturada à excitação do perigo e da proximidade dele. Tempo não importa, respondeu ele, aproximando-se dela, os rostos tão próximos que quase se tocavam. Só importa que estamos juntos. O calor do momento era quase insuportável. Entre tiros, explosões na água e o balanço do barco, os olhos dele se encontraram em um silêncio carregado de emoção. Cada respiração compartilhada, cada toque, aumentava a conexão, mesmo enquanto o mundo ao redor se transformava em caos absoluto. Vitória, do outro lado do rio, observava com impaciência e malícia. Eles acham que podem escapar, murmurou, passando a mão pelo colar de Marina, como se isso pudesse controlá-la. Mas essa será a última vez. Tiago percebeu algo. Uma das lanchas inimigas começava a cercá-los por um ponto cego, tentando bloquear a fuga. Marina, precisamos desviar para a margem, gritou ele, puxando-a com força enquanto manobrava o barco entre galhos e troncos caídos. Ela segurou firme, sentindo o corpo colado ao dele, cada batida do coração refletindo a intensidade do momento. Tiago, eu confio em você, disse, a voz baixa, quase sussurrada. E eu em você, respondeu ele, os olhos fixos nos dela, aproximando o rosto sem romper a barreira de proteção, sentindo a eletricidade do toque e da proximidade. O barco entrou em uma curva apertada do rio, uma passagem quase impossível, mas Tiago manobrou com maestria.
Os inimigos não conseguiram acompanhá-los, colidindo com galhos e pedras submersas. A água espirrou em todos os lados, mas Marina sentiu um misto de alívio e excitação, cada perigo superado fortalecia a conexão entre eles. Consegui, murmurou ela, ofegante, ainda sentindo a adrenalina percorrer cada músculo. Ainda não acabou, disse Tiago, olhando para o horizonte e percebendo a presença de mais homens se aproximando pelo outro lado do rio. Mas estamos mais próximos de virar o jogo. Enquanto o barco se afastava lentamente, Marina e Tiago se olharam, respirando com dificuldade, os corpos ainda colados pelo movimento da embarcação. Eu nunca pensei que poderia sentir isso, disse Marina, a voz carregada de emoção. Nem no meio do perigo, nem com tudo acontecendo. Nem eu, respondeu Tiago, aproximando a mão do rosto dela, acariciando delicadamente. Mas talvez seja isso que nos faça mais fortes. O sol refletia nas águas agitadas, tingindo o rio de vermelho e dourado. Cada sombra no horizonte lembrava que a guerra com Vitória ainda estava longe do fim, mas entre tiros, emboscadas e segredos, o amor nascia cada vez mais intenso, uma chama que mesmo o caos não poderia apagar. O rio serpenteava entre margens estreitas, as águas agitadas refletindo o céu alaranjado do amanhecer. Tiago mantinha os olhos fixos na correnteza, cada músculo preparado para qualquer ataque. Marina, a seu lado, segurava firme a borda do barco, sentindo o coração disparar não apenas pelo perigo, mas pelo calor da proximidade dele. Cada toque involuntário, cada gesto compartilhado no meio do caos, aumentava a tensão entre eles. Tiago, murmurou ela, a voz baixa, quase perdida no som das ondas, parece que não conseguimos nos livrar deles. Ainda não, respondeu ele, firme, os olhos varrendo cada sombra nas margens. Mas vamos virar o jogo. Só precisamos manter a calma. O silêncio do rio foi quebrado pelo som metálico de motores, armas sendo carregadas e passos pesados sobre pequenas embarcações que avançavam para cercá-los. Vitória tinha planejado o cerco com precisão. Várias lanchas surgiam de ambos os lados do rio, tentando encurralar o casal em um ponto estreito e estratégico. Eles estão tentando nos cercar! Gritou Tiago, enquanto desviava de troncos e galhos submersos, os músculos tensos pelo esforço. Marina engoliu em seco, sentindo medo misturar-se à excitação da adrenalina. Cada movimento era calculado, mas o toque de Tiago transmitia segurança, quase como um escudo invisível. Vamos conseguir, juntos, disse ela, olhando para os olhos dele, sentindo a intensidade de cada respiração compartilhada. As lanchas inimigas começaram a se aproximar com tiros, o som ecoando pelo rio e ricocheteando nas margens rochosas. Tiago manobrava o barco com precisão, desviando de balas e obstáculos naturais, enquanto Marina, habilidosa e corajosa, ajudava lançando objetos na água para criar distrações e confundir os atacantes. Cada gesto, cada tiro disparado, aumentava a conexão entre eles, era uma dança mortal de perigo e desejo. Você está incrível, disse Tiago, os olhos brilhando de orgulho e admiração. Coragem como a sua não se encontra facilmente. Eu aprendo rápido, respondeu Marina, ofegante, sentindo o calor do toque dele quando se aproximou para ajudá-la a manobrar o remo. E com um bom professor. O olhar dele se encontrou, e por um instante, o tempo pareceu parar. Entre tiros e água espirrando, havia apenas eles dois, a tensão e a atração crescendo a cada segundo. Vitória observava a cena do alto de uma colina, o rosto iluminado pelo sol nascente, os olhos frios e calculistas. Eles estão se saindo melhor do que imaginei, murmurou, passando a mão pelo colar de Marina, mas não subestimem Vitória. O cerco se fecha agora. Ela deu sinal para 2 reforços avançarem pelo lado estreito do rio, bloqueando qualquer rota de fuga. Tiago percebeu o movimento quase que instintivamente, e a tensão subiu. Marina, vamos precisar de toda a nossa habilidade agora, disse ele, apertando a mão dela. Segura firme, confia em mim. Ela sentiu o calor do toque dele percorrer seu corpo, a adrenalina misturada à paixão que crescia entre eles. Sempre, respondeu, respirando fundo, pronta para enfrentar qualquer perigo ao lado dele. O confronto se intensificou.
Lanchas inimigas tentavam cercá-los, tiros ricocheteando na água e nos galhos das margens. Tiago e Marina trabalhavam em perfeita sintonia, ele manobrava, ela atirava e criava distrações. Cada movimento, cada toque, cada olhar compartilhado aumentava não apenas a eficácia da fuga, mas também a conexão emocional que crescia entre eles. Tiago, murmurou Marina, enquanto desviavam de mais tiros, não sei quanto tempo mais podemos continuar assim. Até conseguirmos virar o jogo, respondeu ele, aproximando o rosto do dela, a respiração compartilhada no meio do perigo. Juntos, podemos tudo. Por um instante, a proximidade dos corpos, o calor do toque, a tensão do perigo e o medo de perder o outro fez o mundo deles parar. Um beijo quase aconteceu, mas os tiros e o movimento do barco os mantiveram em alerta. Ainda assim, a química entre eles era inegável, e cada segundo intensificava o que estava prestes a explodir. Vitória, impaciente, sabia que precisava agir pessoalmente. Ela pegou seu rádio e ordenou: encurralem eles no ponto mais estreito do rio. Não deixem que escapem vivos. Tiago percebeu a movimentação dos inimigos e traçou uma rota arriscada, passar por um canal estreito com galhos e troncos submersos, mas que poderia dar vantagem sobre os perseguidores. Marina, prepara-se para o impossível, disse ele, os olhos fixos nos dela. Isso vai ser perigoso, mas é nossa chance. Ela segurou firme a mão dele, sentindo o calor e a segurança misturados ao medo e à adrenalina. Sempre estou pronta, respondeu, a voz firme, mas carregada de emoção. O barco entrou no canal estreito, desviando de troncos e pedras submersas, tiros ricocheteando nas margens. Cada movimento exigia coordenação, coragem e confiança total entre os dois. Cada toque acidental, cada braço se tocando, intensificava a tensão, transformando o medo em uma energia quase palpável. O sol estava alto, iluminando o rio de tons dourados, e o horizonte indicava que a batalha estava longe de acabar. Vitória observava, os olhos frios como gelo, planejando o próximo movimento. Eles acham que podem escapar, murmurou, a voz carregada de raiva e malícia. Mas o cerco vai se fechar. Marina e Tiago respiraram juntos, o calor da proximidade misturado à adrenalina lembrando-os de que, mesmo em meio ao perigo, havia algo que valia a pena, o amor que crescia a cada segundo, forjado no medo, na coragem e na paixão compartilhada. O canal estreito serpenteava entre margens rochosas e galhos submersos, a água turva refletindo os tons alaranjados do amanhecer. Tiago manobrava o barco com precisão cirúrgica, cada músculo tenso, os olhos fixos em cada sombra e reflexo. Marina, colada ao lado dele, sentia a pressão do corpo dele, a força das mãos segurando as suas, e a adrenalina pulsando a cada batida do coração. Tiago, eles estão muito próximos, murmurou, a voz carregada de tensão. Eu sei, respondeu ele, desviando de mais um tronco submerso, mas confia em mim, Marina. Consegue sentir isso? A gente consegue passar. Ela engoliu em seco, sentindo a mistura de medo e desejo. Cada toque involuntário, cada braço se encostando, enviava faíscas de emoção que nem a adrenalina poderia apagar. O perigo parecia intensificar não apenas a ação, mas também a conexão entre os dois. Do outro lado do canal, Vitória observava com olhos frios e calculistas, o sorriso cruel nos lábios. Eles acham que podem escapar, murmurou, ajustando a mira de seu rifle. Mas ninguém passa impune. Ela fez um gesto rápido, e dois atiradores posicionaram-se estrategicamente nas margens do canal, preparados para bloquear qualquer rota de fuga. O cerco estava quase completo, e o coração de Marina disparou ao perceber o perigo iminente. Marina, prepara-se! Gritou Tiago, desviando de mais tiros que ricocheteavam nas pedras. Isso vai ser intenso! Ela respirou fundo, sentindo o corpo colado ao dele. Estou pronta, disse, a voz firme, mas o calor do toque dele enviando uma mistura de segurança e desejo. O barco entrou no ponto mais estreito do canal, os galhos rasgando o casco e provocando pequenos estalos. Cada manobra exigia coordenação e rapidez, cada segundo poderia ser fatal. Marina, percebendo o perigo,
começou a usar objetos ao redor como distração, lançando pedaços de madeira na água para desviar a atenção dos atiradores. Excelente, murmurou Tiago, olhando para ela com admiração. Você está incrível. Ela sorriu brevemente, ofegante, e sentiu o calor da mão dele tocando a sua. Tudo graças ao meu bom professor, disse, e por um instante, um lampejo de humor rompeu a tensão do momento. Mas o perigo não permitia relaxamento. Um tiro passou perigosamente próximo, fazendo com que ambos se abaixassem. Tiago percebeu que precisavam de um plano arriscado, atravessar o ponto mais estreito do canal e mergulhar sob uma curva da margem, onde os atiradores não conseguiriam segui-los. Marina, confia em mim! Gritou ele, os olhos fixos nos dela. Ela sentiu o calor da proximidade, o toque das mãos dele, e respirou fundo. Sempre! Respondeu, o coração disparado. O barco avançou rapidamente, desviando de troncos, pedras e tiros, o casco raspando nas margens estreitas. Cada manobra era quase impossível, mas Tiago conduzia com maestria, guiando Marina através do canal mortal. Ela se segurava firme, cada toque, cada respiração compartilhada, intensificando a tensão e o romance. Um disparo veio do lado direito, mas Tiago reagiu instantaneamente, inclinando o barco e desviando com habilidade. Marina quase caiu, mas ele segurou sua mão, mantendo-a próxima, e os olhos dele se encontraram por um instante que parecia eterno. Eu confio em você, disse Marina, a voz baixa, carregada de emoção. E eu em você, respondeu Tiago, apertando a mão dela, o calor do toque atravessando o medo e o perigo. No horizonte, Vitória percebeu que o casal estava prestes a escapar de seu cerco inicial. Furiosa, ela ordenou que os reforços se reposicionassem, preparando uma armadilha final, uma explosão controlada para bloquear a passagem do canal. Tiago percebeu a movimentação no último instante. Marina, abaixa! Gritou ele, inclinando o barco para evitar a explosão que irrompeu atrás deles. O calor do fogo refletiu nas águas agitadas, criando faíscas que iluminavam o canal estreito como um inferno em miniatura. Eles conseguiram escapar por pouco, mas a proximidade extrema do perigo fez o coração de ambos disparar ainda mais. Entre a fumaça, o calor da água e a adrenalina, algo maior surgiu, a certeza de que estavam ligados não apenas pelo perigo, mas pelo amor que crescia em cada toque e em cada respiração compartilhada. Conseguimos, murmurou Marina, ofegante, ainda colada a ele. Por enquanto, respondeu Tiago, os olhos fixos no rio adiante, mas Vitória não vai desistir. Ela vai fazer de tudo para nos separar. O rio se estendia à frente, calmo apenas na superfície, mas carregado de tensão e perigo. Entre tiros, explosões e curvas mortais, Marina e Tiago descobriram que o verdadeiro inimigo poderia ser não apenas Vitória, mas o próprio destino. O rio parecia calmo, mas cada sombra escondia perigo. Tiago mantinha os olhos fixos na correnteza, os músculos tensos e cada nervo alerta. Marina estava ao lado dele, respirando com dificuldade, o corpo colado ao dele, o coração disparado tanto pelo perigo quanto pela proximidade. O sol iluminava a água, refletindo tons dourados e vermelhos, enquanto a tensão aumentava a cada segundo. Tiago, eles estão por toda parte, murmurou Marina, os olhos percorrendo as margens e as lanchas inimigas que se aproximavam. Eu sei, respondeu ele, a voz firme, mas não vamos recuar agora. É hora de enfrentá-los de uma vez por todas. Vitória observava do alto da colina, impaciente e fria. Seus olhos percorriam cada movimento do casal, a respiração controlada e a mente calculando cada passo. Eles pensam que podem me vencer, murmurou, com os dedos apertando o colar de Marina. Mas o cerco se fecha agora. Tiago acelerou o barco, desviando de troncos, galhos e tiros. Marina segurava firme a borda, os olhos fixos nele, cada toque intensificando a tensão entre eles. A adrenalina era intensa, mas também havia algo maior crescendo, uma paixão impossível de ignorar, forjada pelo perigo e pela proximidade. Marina, prepara-se! Gritou Tiago, isso vai ser decisivo. Ela respirou fundo, sentindo o corpo colado ao dele. Sempre pronta! Respondeu, a voz firme, apesar do medo.
O casal avançava pelo canal estreito, onde Vitória preparara sua armadilha final. Pequenas explosões, disparos e obstáculos surgiam de todos os lados. Cada manobra era crítica, cada segundo poderia ser fatal. Tiago inclinou o barco com precisão, desviando de mais tiros, enquanto Marina ajudava criando distrações e atirando em pontos estratégicos para desestabilizar os inimigos. Você está incrível, disse Tiago, os olhos brilhando de orgulho, cada movimento seu é perfeito. Obrigada, mas ainda estamos vivos graças a você, respondeu Marina, sentindo a adrenalina e o calor do toque dele intensificarem tudo. Do outro lado do rio, Vitória ordenava que todos os reforços bloqueassem a passagem. Ela sabia que aquele era o momento decisivo. Se Marina e Tiago escapassem agora, perderia completamente o controle da situação. Não deixe que escapem, ordenou, eles não merecem viver. Tiago percebeu o movimento dos inimigos e fez um gesto rápido para Marina. Segura firme, disse ele, vai ser arriscado, mas se conseguirmos atravessar o próximo trecho, podemos virar o jogo. Ela sentiu o coração disparar, a adrenalina correndo em cada veia, mas a confiança nele era absoluta. Sempre, disse, os olhos fixos nos dele. O barco avançou pelo ponto mais estreito, desviando de troncos e pedras submersas, os tiros ricocheteando nas margens e nas lanchas inimigas. Cada movimento exigia coordenação perfeita, cada segundo era um desafio à morte. O calor do corpo de Tiago ao lado dela, a proximidade do rosto dele, a respiração compartilhada, tudo transformava o medo em força, coragem e desejo. Eu confio em você, murmurou Marina, a voz baixa, carregada de emoção. E eu em você, respondeu Tiago, segurando sua mão com firmeza, os olhos fixos nos dela, sentindo a eletricidade da conexão entre eles. As lanchas inimigas avançavam, mas Tiago encontrou uma rota alternativa pelo rio, aproveitando um desvio entre pedras e árvores submersas. O barco passou com dificuldade, mas conseguiram despistar os perseguidores momentaneamente. Marina e Tiago respiraram juntos, sentindo o calor da proximidade, o coração ainda acelerado pelo perigo e pela paixão. Conseguimos, por enquanto, disse Tiago, os olhos percorrendo o rio à frente. Mas Vitória não vai desistir, murmurou Marina, a tensão ainda evidente, mas o calor do toque dele trazendo segurança. O sol refletia nas águas agitadas, tingindo o rio de tons dourados e vermelhos, enquanto o casal se preparava para o próximo passo, enfrentar Vitória e encerrar a perseguição de uma vez por todas. Juntos, disse Tiago, apertando a mão dela, até o fim. Marina assentiu, os olhos brilhando de determinação e emoção. Sempre, respondeu ela, sentindo que nada seria mais importante do que aquele momento, aquele amor que nasceu no perigo e na adrenalina. O rio ainda escondia armadilhas e inimigos, mas Marina e Tiago sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. Cada curva, cada tiro, cada toque e cada olhar os aproximava mais, reforçando a certeza de que o amor e a coragem poderiam sobreviver mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. O sol estava alto, refletindo nas águas agitadas do rio, tingindo o cenário com tons dourados e vermelhos. Tiago conduzia o barco com precisão, cada músculo tenso, cada olhar atento às sombras e aos movimentos inimigos. Marina estava ao seu lado, colada a ele, sentindo a força e o calor do toque que transmitia segurança no meio do caos. O coração de ambos disparava, não apenas pelo perigo, mas pelo desejo silencioso que crescerá a cada momento vivido juntos. Tiago, murmurou Marina, a voz baixa, quase perdida no som do rio, eles estão vindo com tudo. Eu sei, respondeu ele, firme, mas agora é a hora de enfrentá-los de frente. Nada mais vai nos parar. Vitória observava do alto da margem, os olhos frios e calculistas. O sorriso cruel nos lábios denunciava sua determinação em capturar ou destruir o casal. Chegou a hora, murmurou, eles não escapam desta vez. As lanchas inimigas avançaram em velocidade máxima, tiros ricocheteando na água e nas margens do rio. Tiago inclinou o barco, desviando de troncos e pedras submersas, enquanto Marina ajudava criando distrações com objetos improvisados. Cada movimento era mortal, cada segundo uma dança entre a vida e a morte. Marina, prepara-se! Gritou ele, isso vai ser intenso.
Ela respirou fundo, sentindo o corpo colado ao dele, o calor do toque misturado à adrenalina. Sempre pronta, respondeu, os olhos fixos nos dele. O barco entrou no ponto mais estreito do rio, onde Vitória havia preparado sua armadilha final, explosões controladas, obstáculos submersos e atiradores posicionados estrategicamente. Cada manobra exigia perfeição, e cada toque involuntário aumentava a conexão entre eles. Você está incrível, disse Tiago, admirando sua coragem, cada movimento seu é essencial. Tudo graças a você, respondeu Marina, ofegante, sentindo a intensidade do momento e o calor do toque dele. Vitória ordenou que todos os reforços bloqueassem o canal. O cerco se fechava, e o coração de Marina disparou ao perceber que a fuga não seria fácil. Tiago, não sei se conseguimos, murmurou, a tensão visível no rosto. Consegue sim, respondeu ele, apertando sua mão, eu estou aqui. Nós estamos juntos. O barco passou pelo ponto mais estreito, desviando de tiros, explosões e troncos. Marina se abaixou, sentindo o corpo colado ao dele, cada respiração compartilhada intensificando o desejo e a coragem. A química entre eles era inegável, e a proximidade transformava o medo em energia pura. Eu confio em você, disse Marina, a voz carregada de emoção. E eu em você, respondeu Tiago, aproximando-se, a respiração compartilhada tornando o momento quase sufocante de tensão e desejo. As explosões e tiros continuavam, mas Tiago encontrou uma rota alternativa, aproveitando um desvio no rio para surpreender os perseguidores. Cada curva, cada manobra era uma batalha, mas também uma demonstração silenciosa da confiança e do amor que crescia entre eles. Marina, murmurou ele, os olhos fixos nos dela, estamos prestes a virar o jogo. Ela sorriu brevemente, apesar do perigo, sentindo o calor do toque dele e a segurança que transmitia. Então vamos fazer isso juntos, disse, a voz firme, carregada de emoção. O barco avançou pelo desvio, surpreendendo os perseguidores. Tiros ricochetearam, lanchas colidiram e explosões iluminaram o rio, transformando o cenário em um espetáculo cinematográfico de perigo e adrenalina. Entre o caos, o calor da proximidade, os olhares e toques compartilhados, Marina e Tiago perceberam que o verdadeiro poder não estava apenas na habilidade de sobreviver, mas na força do amor que crescia a cada desafio superado. Vitória observava, furiosa e impotente, percebendo que o casal havia conseguido escapar do cerco inicial, mas ainda não estava derrotada. Eles podem ter sobrevivido por enquanto, murmurou, mas a batalha final será minha. Marina e Tiago respiraram juntos, o coração ainda acelerado, os corpos colados, a adrenalina e o desejo misturados. Até o fim, disse Tiago, a voz firme e carregada de emoção. Sempre, respondeu Marina, sabendo que nada seria mais importante do que aquele momento, aquele amor forjado no perigo, na coragem e na paixão compartilhada. O rio à frente ainda escondia desafios, mas a certeza de que estavam juntos dava-lhes força. Cada curva, cada tiro, cada toque e cada olhar tornava impossível negar, o amor deles era indestrutível, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. O rio parecia tranquilo, mas a calmaria era enganosa. Tiago manobrava o barco com precisão, cada músculo alerta, cada olhar percorrendo as margens, antecipando movimentos inimigos. Marina estava ao seu lado, colada ao corpo dele, sentindo o calor do toque, o ritmo acelerado do coração e a adrenalina que não diminuía. Cada segundo trazia perigo, mas também consolidava a ligação que nascerá entre eles em meio à violência, tiros e segredos. Tiago, murmurou Marina, a voz baixa e tensa, eles estão prontos para nos cercar de uma vez por todas. Eu sei, respondeu ele, firme, mas não vamos recuar agora. Chegou o momento de enfrentar tudo e todos que tentaram nos separar. Vitória observava do alto de uma colina, os olhos frios e calculistas. Um sorriso cruel surgia nos lábios, enquanto posicionava os últimos homens na armadilha final. Eles acham que podem me enganar, murmurou, ajustando o rifle, mas esta será a última vez. Tiago acelerou o barco, desviando de troncos, pedras e tiros, enquanto Marina ajudava, lançando objetos na água para criar distrações. Cada movimento exigia precisão, coragem e coordenação perfeita.
Entre explosões e balas ricocheteando, o calor da proximidade transformava o medo em desejo, e cada toque involuntário intensificava o vínculo que crescia entre eles. Marina, prepara-se! Gritou Tiago, esta é a hora. Ela respirou fundo, sentindo o corpo colado ao dele, os olhos fixos nos dele. Sempre pronta, disse, firme, mas com a emoção quase transbordando. O barco entrou no ponto mais estreito do canal, onde Vitória havia preparado a armadilha final. Explosões controladas, obstáculos submersos e atiradores estrategicamente posicionados esperavam por eles. Cada manobra era mortal, cada segundo uma batalha entre a vida e a morte. Você está incrível, disse Tiago, admirando sua coragem e habilidade, cada movimento seu nos mantém vivos. Tudo graças a você, respondeu Marina, ofegante, sentindo o calor do toque dele atravessar o medo e a tensão. Vitória ordenou que todos os reforços bloqueassem o canal. O cerco se fechava, e o coração de Marina disparou ao perceber que a fuga final seria um teste definitivo. Tiago, murmurou, a tensão é evidente, podemos não conseguir passar. Consegue sim, respondeu ele, apertando sua mão, eu estou aqui. Nós estamos juntos. O barco avançou pelo ponto mais estreito, desviando de tiros, explosões e troncos. Cada gesto de Tiago e Marina era sincronizado, cada toque e olhar carregados de emoção e desejo. A química entre eles era inegável, transformando o medo em energia pura e força para lutar. Eu confio em você, disse Marina, a voz baixa, carregada de emoção. E eu em você, respondeu Tiago, segurando sua mão, aproximando-se com a respiração compartilhada, eletricidade percorrendo os corpos. As lanchas inimigas avançavam, mas Tiago encontrou uma rota alternativa, um desvio estreito entre árvores e pedras submersas, surpreendendo os perseguidores. Cada curva, cada manobra, era uma batalha física e emocional. O calor da proximidade, os olhares e a respiração compartilhada lembravam que estavam lutando não apenas pela vida, mas pelo amor que nascia e se fortalecia em cada momento. Vitória, furiosa e impotente, percebeu que o casal escaparia do cerco inicial. Eles podem ter sobrevivido, murmurou, mas o confronto final será meu. O rio se transformou em palco de uma batalha épica, tiros, explosões e manobras impossíveis criavam um espetáculo cinematográfico. Tiago e Marina, lado a lado, protegendo-se e atacando, movendo-se como um só corpo. Cada toque, cada respiração, reforçava o vínculo que os tornava invencíveis juntos. Marina, murmurou Tiago, os olhos fixos nos dela, estamos prestes a vencer. Ela sorriu, apesar do perigo, sentindo o calor do toque dele e a certeza de que nada mais importava além daquele momento. Então vamos terminar isso, disse, voz firme, carregada de emoção. O confronto final aconteceu. Vitória tentou usar a última emboscada, mas Tiago e Marina, com coragem e inteligência, conseguiram virar a situação contra os inimigos. Explosões controladas, manobras estratégicas e precisão permitiram que o casal saísse vitorioso, derrotando os homens de Vitória e deixando-a isolada. Vitória, impotente, gritou de raiva, percebendo que a batalha havia acabado. Tiago e Marina estavam vivos, juntos e mais fortes do que nunca. O rio, agora calmo, refletia o céu azul e dourado, símbolo da nova etapa que se iniciava. Marina olhou para Tiago, ainda colada a ele, os corpos exaustos, a adrenalina diminuindo, mas o amor mais intenso do que nunca. Conseguimos, murmurou ela, a voz carregada de emoção. Sempre juntos, respondeu ele, segurando seu rosto com delicadeza e aproximando-se para o beijo que selava tudo, o perigo, a paixão, o amor. O sol iluminava o rio, tingindo de ouro e vermelho a vitória e o início de uma nova vida. O amor, nascido no caos, na adrenalina e nos segredos, havia triunfado. Marina e Tiago sabiam que nada poderia separá-los novamente, que o que tinham era mais forte do que qualquer adversidade.